Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre mais uma das várias polêmicas que tem acontecido com a Olimpíada da Lacração, que é essa Olimpíada de Paris, né? Que é o que eu falo para vocês, o pessoal veio com essa vontade toda de mostrar que lacração é bom, que é SG, que inclusividade, não sei o que é lá, e vamos lacrar mais e não sei o que é lá, e acabaram provando exatamente o contrário, né? A polêmica da vez agora é com relação à comida, que dizem que está terrível lá nas Olimpíadas, né? Os atletas estão reclamando, por quê? Porque resolveram fazer uma Olimpíada ESG, e aí não que não pode ter pegada de carbono, que temos que eliminar a carne, aí só tem peixe. E o peixe, segundo estão dizendo, é de quinta qualidade e está até com verme, né? Deve ser para dar mais proteína no final das contas, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Connoisseur em Peixe à la Schwab, seus fãs do fórum Alter Space e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Olimpíada de Paris, né, o Macron, presidente da França, né, conseguiu a Olimpíada lá em Paris e resolveu fazer a Olimpíada da Lacração. Vou botar todas as pautas da esquerda para valer, para vocês verem o mundo maravilhoso que a Agenda 2030 do F tem para nos oferecer, né? E o bom é que acabou servindo como uma conscientização do pessoal para a merda que é essa agenda esquerdista, né? Vários problemas, né? Para início de conversa, a abertura, que até teve uns pontos bons, então não vou dizer que foi tudo ruim na abertura, não, achei que umas partes foram legais. Mas aquela questão da ceia lá, da última ceia, né, que na verdade era a festa do Dionísio, não sei o que lá, uma coisa ridícula aquilo ali, mas típico de esquerda, né? Estavam querendo provocar, e lógico, eles, na hora de provocar a religião, acho super justo, não acho que ninguém deve ser protegido de gozação, de sacanagem, mas por que eles não sacanearam o Maomé, né, meu amigo? É uma coisa muito curiosa esse negócio, né? Sacaneia o cristianismo, que é super pacífico, que não tem problema nenhum, que até tem um ou outro mais radical aí, mas é pouquíssimos, né? Enfim, ficou extremamente hipócrita essa sacanagem. Não sacanearam as religiões de matriz africana, que tem lá na França, tá? A França também teve um passado de muita colonização na África, né? Muito intercâmbio com a África e coisa e tal. Então, essas coisas que tem aqui no Brasil, tem lá na França também, pô. E aí, não sacanearam esse pessoal, sacanearam os cristãos, né? É o facinho, o mole, né? Ou seja, teve isso, teve a questão da água do Rio Sena, né, que gastaram não sei quantos bilhões de dólares para despoluir o Rio Sena. Macron todo orgulhoso, tá vendo? O Brasil não cuida da Amazônia, mas eu cuido do Rio Sena aqui, né? E os atletas passaram mal, vomitaram, não sei o que lá. Ainda veio a Rede Globo passar pano. Não que vomitaram, porque não necessariamente por contaminação do rio, não sei o que lá e coisa e tal. Aí depois já teve atleta até internada no hospital por conta da contaminação do rio mesmo. Não tem como dizer, né? E de novo, eu sei que é difícil de poluir esses rios, é uma coisa complicada mesmo, né? O Rio Sena já foi muito pior do que é hoje, não tenha dúvida. Melhorou em relação ao que era do passado. Pelo menos conseguiram isso. Porque aqui a Baía de Guanabara prometeram despoluir também para as Olimpíadas de 2016 e até hoje continua a mesma porcaria de sempre, melhorou coisa nenhuma, continua a mesma bosta de sempre, né? Enfim, um monte de polêmicas lá, né? Agora a polêmica mais atual é a questão da comida. Desde o início os atletas estão reclamando porque, cara, atleta tem que consumir muita caloria, muita proteína, muita coisa. Não tem jeito, os caras são atletas de ponta, né? Não é igual eu e você aí que estamos aqui sentados em cadeirinha e coisa e tal, assistindo coisa no YouTube. O cara gasta energia pra caramba pra conseguir fazer aquelas coisas lá, correr não sei quantos metros, não sei o que lá, saltar não sei o que. Enfim, aí, ou seja, o cara demanda, né, comida própria de atleta, é muita caloria. E qual que foi o problema? O problema é que eles resolveram fazer o negócio ESG, totalmente ESG. Ah, não pode, porque se você fizer carne, matar boi, botar bifão ali no prato, né, o bifão tem o arroto do boi que causa, sei lá o que, do carbono, não sei o que lá. Ou seja, eles mostraram por que essa viagem desse pessoal todo é uma coisa totalmente sem sentido, né? Ou seja, os atletas estão reclamando disso, falta proteína, o pessoal está acostumado a comer proteína, né? Não tem um McDonald's para o pessoal poder se esbaldar no hambúrguer ali, ou comer coisa mesmo de verdade, com substância,
que é o que o atleta quer, meu amigo. O atleta não tem... esse negócio de ser vegano e atleta é difícil pra caramba. Sei lá, de repente na bocha você consegue, né? No curling, nesses esportes que é mais de tática do que de força física, de repente tu consegue alguma coisa sendo vegano. Mas esporte de verdade mesmo, esporte que realmente demanda explosão muscular e coisa e tal, resistência, a pessoa tem que ter a capacidade, tem que ter muita proteína, tem que ter muito carboidrato, muita caloria, né, no processo deles. E aí, ou seja, já estavam reclamando disso. Aliás, reclamaram de um monte de coisa. Reclamaram que não tem ar-condicionado na Vila dos Atletas lá, né? E vocês sabem, nesse momento, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, eu tô com o ar-condicionado desligado, cara. Aqui no Rio de Janeiro tá friozinho, né? Friozinho de Rio de Janeiro, né? Que seria quente em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Rio é friozinho, né? Então a gente tá no inverno aqui no Brasil. Mas lá na Europa eles estão no verão, né? E no verão lá faz calor também. Vocês acham que não faz calor? Não, faz calor lá na França, no hemisfério norte, coisa e tal. E particularmente esse ano tá muito quente lá no hemisfério norte, né? E aí o que aconteceu? Não botaram ar-condicionado, por quê? Porque a ESG, pô, ar-condicionado, gasta energia elétrica, não pode. Temos que proteger a mudança climática. Não importa que a China está cuspindo milhões de quilos de carbono para lá. Não, temos que deixar os atletas todos dormindo no calor por conta da mudança climática, que não vai mudar nada no final das contas, né? Chegou até essa imagem aqui do atleta italiano que foi dormir na praça. Foi dormir na praça porque não aguentava de calor, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente conhece essa sensação, né? Realmente quando tá quente aqui, se não tem ar-condicionado, se não tem um ventiladorzinho, meu amigo, melhor você dormir ao vivo mesmo na praça, porque é menos quente, né? O cara foi dormir aqui, o cara é um medalhista, um atleta de performance, coisa e tal aqui. Não tem ar-condicionado na Vila dos Atletas, né? É quente, a comida é ruim. Muitos atletas estão se movendo por esse motivo, estão saindo ali por esse motivo, né? Não é um álibi, não é uma desculpa, é a realidade que talvez nem todo mundo saiba. Ou seja, a Vila dos Atletas lá é muito ruim, por quê? Porque a Olimpíada queria fazer um negócio ESG e está mostrando aí a tragédia que é esse negócio de ESG, de ambientalismo, sendo que, mesmo fazendo essa coisa, não está mudando nada, o clima vai continuar esquentando do mesmo jeito, que eu já falei para vocês, é uma ilusão essa ideia de que essas coisas, vamos poupar um pouquinho aqui, só vai prejudicar os mais pobres. Aliás, prejudicou os mais pobres. Por quê? Sabe o que os americanos fizeram? Trouxeram ar-condicionado portátil, meu amigo. Os atletas americanos não estão passando calor, não. Trouxeram um monte de ar-condicionado portátil. Agora, vem os atletas do Brasil não tem tanto problema, porque o pessoal está acostumado com calor aqui no Brasil. Sente menos isso, né? Não sei se conseguiram levar ar-condicionado portátil ao Brasil. Mas os países mais pobres não têm a grana para levar ar-condicionado portátil para essa coisa. Aí, ó, todo mundo no calor se ferrando lá, né? Ou seja, um absurdo que não resolveu nada. Mas o pior de tudo é a comida. Aí tá aqui o medalhista olímpico, 6 vezes medalhista olímpico, o nadador britânico Adam Peaty, desabafou numa entrevista que as condições impostas nos Jogos Olímpicos são terríveis. Eles dizem que as condições de alimentação no refeitório estão longe dos ideais e revelou que atletas chegaram a encontrar minhocas nos peixes que foram servidos no local. Minhocas é verme, né? Verme em peixe acontece, é verdade, coisa e tal, e é uma coisa meio nojenta. Aliás, o próprio peixe tem esse problema. Peixe é uma comida delicada para você fazer em grande quantidade. Por que eles quiseram fazer peixe? Porque peixe tem a menor pegada de carbono, é ESG, tem que ter peixe, coisa e tal. Diz que é a única opção de proteína que você encontra em quantidade lá é peixe. Eles não quiseram botar bifão. Por quê? Porque o Macron, né, o gado brasileiro que come a floresta amazônica e coisa e tal, os caras que não sabem nada de porra nenhuma, aí a rota, não sei o que lá, então não pode ter bifão no prato lá do pessoal, né? Aí, ou seja, a utilização de peixe no cardápio foi uma estratégia da organização como uma forma de diminuir o impacto ambiental causado pelo consumo de carne vermelha. Bifão não pode. Aí estão os atletas putos porque, porra, não tem o bifão, que eles são acostumados a comer proteína pra caramba, e não pode, né? E ele ainda falou aqui, ó, a qualidade, comparou com a qualidade do serviço em Tóquio e no Rio de Janeiro, né? O Rio foi incrível, Tóquio a comida era incrível, mas dessa vez não havia opções de proteína suficientes, longas filas, espera de 30 minutos para comida porque não tinha sistema de filas. Ou seja, a narrativa da sustentabilidade acabou de ser empurrada para os atletas. Eu quero carne, preciso de carne para atuar, é isso que eu como em casa, por que eu deveria mudar e coisa e tal. Caramba, bicho, olha só, o Macron, parabéns, Macron. Você, sem perceber, fez uma propaganda
contra essa idiotice, essa insanidade de sustentabilidade. Veja, eu estou preocupado com o clima, eu acho que o clima está esquentando mesmo, é uma coisa preocupante. Agora, o que eu falo para vocês, o que vai resolver isso é tecnologia. Esquece essa porcaria de governo que fala não, que tem que taxar, que tem que fazer mercado de carbono, que tem que fazer não sei o que lá. Isso não resolve nada, resolve zero coisa. Se ficar nessa coisa, vão diminuir a liberdade das pessoas, vão empobrecer ainda mais os mais pobres e vai chegar lá na frente, não vai mudar nada em termos climáticos, vai ter o aquecimento do mesmo jeito, até porque quando começa o governo a se apropriar dessas coisas, né, dizer que não, eu tenho que cobrar mais imposto por causa da mudança climática, sabe o que acontece? Isso vira, para sempre vai ter mudança climática, porque o governo sempre quer cobrar mais imposto. A saída disso ou é tecnológica ou não tem saída, ou estamos todos condenados à morte. O fato é que essa Olimpíada virou uma propaganda contra o ESG, contra essa papagoiada toda de Green Deal, New Green Deal, não sei o que lá, e ESG, e essas papagaiadas toda. Que bom que o pessoal está acordando com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, o ex-presidente da Argentina, que agora está sendo acusado pela esposa dele de agressão. Pois é, né? Que coisa, olha que coisa curiosa, né? O cara também, velho, arrumou uma cuidadora para trocar o fraldão geriátrico dele também, e aí depois que foi chutado da presidência da República, não tinha mais utilidade, agora recebeu o processinho, né? Alberto Fernandes vai ter que responder agora na justiça por agressão à mulher. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Koala da Caatinga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou contar o caso do idoso da Argentina, que já é ex-presidente agora, né? Mas depois a gente vai fazer um paralelo para o idoso do Brasil, que daqui a pouco vai ser ex-presidente também, e pode se preparar, meu amigo, porque esse pessoal, esses esquerdomachos, meu amigo, não tem jeito. Os caras adoram falar que não, que eu sou feminista e não sei o que lá e coisa e tal, mas na hora, meu amigo, na hora, entre quatro paredes ali, espanca a mulher com uma facilidade impressionante. Não é à toa que o Lula fala que, não, se for corintiano pode espancar, esse tipo de coisa, né? Pode esperar, pode esperar. A Janja tá com o cara, por quê? Porque no momento tá bom, né? A Janja tá passeando, tá lá em Paris, indo para cima e para baixo, aí até aguenta uns tapinhos, não tem problema nenhum não, né? Firme e forte. Deixa o Lula sair da presidência para ele ver. Mas vamos falar do caso aqui do Alberto Fernandes e a Fabiola Yanes, né? Os dois são casados desde 2014, ou seja, um pouquinho antes dele virar presidente da República, né? Mesma situação. Ok, o Alberto Fernandes não estava na cadeia, a moça foi teve um pouquinho mais de nível, né? Não foi dar para presidiário, mas não deixa de ser mais ou menos a mesma coisa. Ela também bem mais nova que ele, né? Coisa e tal, né? Foi ajudar a trocar o fraldão geriátrico. Isso não tem nada de errado, não, minha gente. Eu acho que mulher nova com homem velho tem problema. Aliás, mulher velha com homem novo também não tem problema nenhum, não. Se for de livre, espontânea vontade dos dois lados, não tem nada de errado, né? Porque, porra, a gente fica velho e fica querendo alguém para cuidar dos fraldão geriátrico nosso mesmo, né? Não tem essa, não. E aí, o que aconteceu aqui, ó? Agora, né, foi casado, foi primeira-dama da Argentina e coisa e tal, aí agora o Alberto Fernandes perdeu a eleição, não é mais presidente da Argentina, não é mais porra nenhuma, não tem mais nenhuma chance de ser nada na Argentina, porque ninguém quer ver mais a figura desse sujeito, a figura decrépita desse sujeito esquerdista, né, um pinguço corrupto esquerdista argentino. Aí, agora ela estava na Espanha com ele, porque depois que eles saíram lá da presidência, eles foram para a Espanha, estão vivendo lá na Espanha, e daí ela entrou com um processo contra ele agora. Ainda estão casados, tá? Não se separaram ainda não, mas ela entrou com um processo contra ele. Eu imagino que deve significar o fim do casamento deles, né? Não tem como continuar um casamento nessa situação. E ela acusa ele de ter sido espancada pelo Alberto Fernandes em 2022. Aqui, ó. Ela teria sido agredida durante a gravidez do filho Francisco, que nasceu em abril de 2022. É que ela também teria sido agredida. Então ela mandou aqui informações de um monte de imagens em que mostra ela com inchaço no maxilar e no olho, entre outros ferimentos e coisa e tal, e uma troca de mensagens, áudios com relato das agressões acontecidas na residência oficial do presidente em Buenos Aires. Ou seja, essas agressões foram todas em 2022, tá?
Aí, ou seja, é o que eu falo para você, enquanto é presidente, né, ela era a primeira-dama, devia ter lá, o Alberto Fernandes devia pagar ela para passear em Paris também, para fazer essas coisas todas, né? Aí, porra, a mulher apanha e fica feliz, né? Apanha com um sorriso no rosto, né? Aí depois que acabou a bonança, né, depois que agora não é mais presidente, agora não tem mais voo para passear para tudo quanto é lado, né? Aí fica mais difícil, né? Aí não tem mais essas coisas não aqui, ó. Atualmente os dois moram na Espanha e a ex-primeira-dama não teria levado adiante a denúncia contra Fernandes. Por sua vez, o ex-presidente argentino nega que houve violência física, afirmando que os dois tiveram apenas discussões de casais. Discussão é igual o Lula, falando que não, é corintiano. Aí, né, aquela discussão de casal que acaba com o olho roxo, com o maxilar deslocado, né, coisa normal e coisa e tal. Aí, ou seja, ela está dizendo aqui que naquela época ela não foi não entrou com o processo, mas agora ela entrou com o processo contra o cara. Agora ela fez a denúncia com o cara, mandou as fotos e fez uma teleconferência. Ela fez a denúncia por teleconferência, porque ela está lá na Espanha. Então ela entrou em contato com a delegacia da mulher, ou o equivalente que tem lá na Argentina, e fez a denúncia por Zoom a partir da Espanha para o juiz Ercolini, que deve ser um juiz especializado nesse negócio. E aí agora vai seguir o processo contra o Alberto Fernandes lá na Argentina, né? Acho lindo de morrer isso daí. Ele bateu nela? Provavelmente sim, né? Esse pessoal, é o que eu falo para você, meu amigo, esquerdomacho. Homem fraco é o pior tipo de coisa, porque o cara se sente ameaçado pela mulher, acaba batendo na mulher. É muito melhor a mulher pegar um cara que tenha mais força, porque ele sabe da força dele, acaba não fazendo nada. Homem seguro, esquerdomacho, acaba fazendo essas coisas, né? É muito pior no final das contas. Enfim, denunciar o cara. E aí o que eu falo para vocês, né? O Lula, meu amigo, pode esperar, cara. O Lula pode esperar, porque vai chegar a hora dele, né? A Janja tá lá toda feliz e satisfeita. Pô, primeira-dama, passeando pra lá e pra cá, sendo paparicada aqui, paparicada colar. Rede Globo passando pano pra qualquer besteira que ela fale, né? Enquanto ela tá primeira-dama, porra, lindo de morrer, né? Vai chegar 2026, o Lula vai ser chutado da presidência da República, se não for antes. Se não tiver impeachment antes, né? E aí não vai ser imediatamente também, porque é lógico que imediatamente ficaria feio, né? Ficaria estranho. Vai fazer igual a moça aqui, igual a Yannis, né? Vai esperar um pouquinho e vai entrar com um processinho, pô. Porque aí, lógico, né? Porra, agora já aproveitou do cara. Negócio de ficar trocando fraldão geriátrico é chato pra caralho. Ninguém gosta disso, né? Então, porra, vai processar o cara. No final das contas é isso aí. Lula se prepara, tá? A sua hora vai chegar. Que o Lula bate na Janja, ninguém duvida, né? Que é uma possibilidade. Eu não sei, eu não tô lá, não tô na intimidade do casal, mas o Lula já falou que acha que esse negócio de bater em mulher é super normal, né? Corintiano pode, é só sair de casa que pode, não sei o que lá, e o Lula certamente é esquerdomacho, né? Então, ou seja, é um cara inseguro por natureza. Então, no final das contas, você pode ter certeza que deve ter coisa aí. Ou seja, a Janja está quieta por enquanto, porque por enquanto, né, já viu que mesma coisa a mulher do filho do Lula, né? Ela agora o X falou que não tem nada, não tem provas que o filho do Lula bateu nela, né? Coisa e tal. Eu, se fosse ela, esperava um pouquinho. Espera o Lula sair da presidência e depois entra com o processo de novo, com as mesmas evidências e coisa e tal, vai ser muito mais fácil. Enquanto o Lula está sentado lá, eu acho um absurdo isso, né? Esse pinguço corrupto está sentado lá na cadeira da presidência, mas enquanto ele está sentado lá, né, o pessoal tende a puxar saco do cara, a querer, né, agradar o cara e coisa e tal, então tem essa dificuldade. Mas o fenômeno é o seguinte, quando o cara está numa posição de poder, ele acaba também fazendo raiva em muita gente. Então o Lula, à medida que ele está lá, enquanto ele está lá, ele está com poder, né? Então o pessoal, quem está com raiva do Lula, guarda a raiva, fecha uma caixinha, guarda bem guardadinho no fundo do coração e não faz nada, porque, né, sabe que nesse momento é complicado. Mas deixa o cara sair da presidência para você ver, né? Aí que as coisas vão aparecer, né? É o que eu falo para você. Típico de esquerdista esse tipo de coisa, né? Espero que a Fabiola Yannis tenha a justiça feita para ela. É lógico, bateu em mulher, tem que perder tudo mesmo, não é questão de... Ela está certíssima de entrar com ação contra ele, não tem nada de errado nisso daí, e eu não vejo a hora de ver a ação da Janja contra o Lula. Ih, rapaz... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.
Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de mais vaias ao Lula lá no Chile, né? Parece que o Lula agora ainda teve mais um monte de vaia. A gente já falou ontem sobre a vaia do Lula, né? Aí teve um pessoal que disse que não teve vaia, que a vaia foi colocada no áudio depois, mas não tem jeito não, meu amigo. Tem confirmação de que foi a vaia mesmo, né? Eles que, ao contrário, tiraram a vaia com algum tipo de edição que eles fizeram ali. Vamos entender esse assunto. E outra coisa, a impressão que eu tenho é que a Rede Globo largou a mão do Lula, hein? Porque teve um quadro na Globo News do pessoal chamando o Lula de racista e misógino e não sei o que lá. E é o que eu falo para você, né? Parece que realmente o Lula está conseguindo o que ele queria ao se igualar ao Maduro, né? Ficou óbvio para todo mundo. A gente, né, já avisava. O Lula é igual ao Maduro, é a mesma coisa, a mesma ditadura, né? Os dois tornaram o principal candidato da oposição inelegível, os dois criticam os outros de fascista, é a mesma coisa, os dois querem regular a rede social, querem regular a internet. É a mesma coisa, não tem nenhuma diferença entre Lula e Maduro, e Ortega, e Putin, e Xi Jinping, não tem diferença nenhuma. Mas o fato do Lula falar tão bem do Maduro, né, mesmo com tudo óbvio que foi fraude na Venezuela, o Lula ficar do lado do Maduro, parece que fez com que o pessoal da Rede Globo largasse a mão do Lula, né? Olha, aconteceu um negócio similar na época da Dilma, tá? Se vocês lembram dos protestos contra a Dilma, os primeiros protestos, a Rede Globo era totalmente contra o protesto, criticava, falava que era coisa de fascista, que estavam pedindo intervenção militar e não sei o que lá. A Rede Globo procurava aquela plaquinha pequenininha que tinha falando alguma coisa de intervenção militar para dizer que a manifestação inteira foi sobre aquilo, né? Em determinado momento, lá em 2015, 2016, a Rede Globo percebeu que não tinha como segurar mais a mão da Dilma e largou a mão da Dilma. Eu acho que talvez a Rede Globo esteja chegando nessa constatação também que tem que largar a mão do Lula, porque não tem jeito, né? Tá ficando muito óbvio a impopularidade do cara. Vamos falar sobre a viagem do Lula lá no Chile, as vaias ao Lula, agressão a jornalista, agente da ABIN querendo intimidar os brasileiros que estavam lá. Cara, é impressionante como o Lula não percebe o mal que faz para ele esse apoio ao Maduro, né? Essas notícias foram sugeridas por Henrique, Olavo Assombra USP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula veio com essa, né, de falar que bilionários que preferem colonizar Marte a cuidar da Terra, né? O mais engraçado, eu acho que o Lula tem tanta raiva, o Lula e esses ditadores de merda todos têm tanta raiva do Elon Musk, porque a verdade é a seguinte: o Elon Musk fez muito mais pelo Brasil do que o Lula fez. A Starlink, levar a internet no interiorzão do Brasil ali, fez muito mais pelo brasileiro do que o Lula jamais fez, o Elon Musk fez, sem precisar obrigar ninguém a nada. Ninguém foi vítima de violência, ninguém foi preso, ninguém teve que pagar imposto. Quem quer contratar Starlink, contrata. Quem não quer, não precisa contratar, não tem problema nenhum. Isso fez muito mais pelo Brasil, pelos pobres do Brasil, do que qualquer coisa que o Lula tenha feito, né? Eu acho que é por isso que você quer a raiva desse pessoal contra o Elon Musk. E também é mais um crédito pelo fato de que o Elon Musk, de fato, não quer fazer censura no X, né? Esses ditadores todos se ressentem muito, porque eu imagino, a Meta abre as pernas, né? O Mark Zuckerberg, o que o governo pede para censurar, eles censuram. O YouTube, a Google abre as pernas, o que o governo pede para censurar, eles censuram. O X não, né? E o X é a rede mais importante nesse momento. Aí fica esse pessoal todo chateado com o Elon Musk por conta disso. Não é só o Lula, não, a esquerda toda. O Maduro fala também que é o golpe do X e não sei o que lá, do Elon Musk, coisa e tal. Para você ver como é que realmente liberdade de expressão para esse pessoal é veneno. Ditador não gosta de liberdade de expressão, né? Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre uma coisa que está acontecendo com a campanha de boicote dos anunciantes lá nos Estados Unidos, né? Que essas outras empresas de mídia fizeram um acordo com um grupo de anunciantes para boicotar o X e coisa e tal. Mas eu vou falar em outro vídeo, tá? Então, aqui vamos falar sobre o caso do Lula lá no Chile, né? A gente já tinha falado sobre essa vaia de ontem. Olha só o momento da vaia aqui. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva procederá a apresentar uma ofrenda floral ante o monumento equestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. O pessoal meio sem jeito ali, o Lula meio sem jeito, né? O pessoal vaiando lá atrás, né? Aí teve gente falando que não,
que foi falso, que não foi isso não, e coisa e tal, né? Que as vaias foram colocadas depois, né? E coisa e tal. E aí o pessoal trouxe aqui o VAR, né? Trouxe outras gravações mostrando a mesma coisa. E aqui as imagens, né? Os jornais da mídia tradicional, todos eles, inclusive os jornais da mídia tradicional, né? Metrópolis e coisa e tal, todo mundo falando que o Lula foi vaiado. É verdade que tanto o Metrópolis quanto a Folha deram uma aliviada, falaram que o Lula foi vaiado, mas teve manifestações de apoio também. Manifestação de apoio eu não ouvi nenhuma, só teve vaia mesmo. Padrão, seu lugar é na prisão. Lula, padrão, seu lugar é na prisão. Lula, padrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. É isso daí, ou seja, teve vaia mesmo. A maior parte foi de brasileiros que estão lá em Santiago do Chile, né? Isso não é novidade, tem brasileiro no mundo inteiro, em qualquer lugar que o Lula for vai ter brasileiro para xingar ele. E também, diga-se de passagem, os chilenos também não estão muito satisfeitos com os Lula. Por quê? Porque o mundo inteiro está vendo o Lula passar pano para o Maduro, né? O mundo inteiro está vendo. Fica o pessoal aqui da Rede Globo falando que não, que o Lula está fazendo uma atitude diplomática, de meio termo, de exigir as atas. Porcaria nenhuma, o Lula está passando pano para o Maduro. É só isso, não tem nada de diplomacia, xadrez 4D, não. Se o Maduro apresentar uma porcaria de uma ata de qualquer jeito, lá rabiscada num papel higiênico, é verdade esse bilhete, tá aqui a ata, é verdade esse bilhete, o Lula vai dizer que tá ok. O Lula quer passar pano para o Maduro. E o mundo inteiro está vendo isso, né? É lógico que está vendo isso. É vergonha mundial esse tipo de coisa. E não bastasse isso, teve mais vaia aqui, olha só. Teve uma pessoa que gritou "Viva Lula", mas tá todo mundo xingando o cara, todo mundo vaiando o cara, né? Teve um mané lá, sempre tem um mané petista, né? Mais vaia do Lula lá, né? E olha só, o negócio ficou feio, porque em determinado momento até uma jornalista foi agredida aqui, ó. Já é a segunda jornalista que é agredida pelo governo Lula, e é impressionante como é que a imprensa não fala nada, porque se fosse Bolsonaro, meu amigo, era pauta direto, né? Ia ser Jornal Nacional, 3 semanas de Jornal Nacional falando só sobre isso, né? Que Bolsonaro agrediu o jornalista, olha só. Temas da agenda regional e internacional, como fortalecer. A repórter, aquela que está com o microfone vermelho ali atrás, ela está querendo fazer uma pergunta para o Lula ali, ó. Essa moça aqui, ó. O combate à pobreza e à desigualdade e o enfrentamento da mudança do clima. Olha lá, pegaram ela aqui, tiraram ela aqui, ó, empurraram ela para trás ali, para ela não fazer pergunta para o Lula, né? Olha que absurdo, como é que trata a imprensa esse pessoal, meu amigo. Lula é isso aí. E se você acha que isso aqui é pouco para ditadura, olha só esse outro caso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso daqui estavam os brasileiros lá xingando o Lula. Aí chega um cara aqui, esse sujeito aqui, eu não sei quem é. Aqui está dizendo que ele é agente do GSI. Não sei quem é essa pessoa. Pode ser agente do GSI, pode ser agente da Polícia Federal, pode ser só um petista que estava lá na caravana, não sei quem é essa pessoa. Mas olha só, ele claramente intimida as pessoas, filma as pessoas que estão xingando o Lula ali, numa clara intimidação. Isso aqui é técnica de ditadura mesmo. O Maduro faz isso nas manifestações lá. Os coletivos chavistas fazem isso de filmar as pessoas para dizer que depois vão processar. E eu não duvido nada que o Xandão processe as pessoas depois aleatoriamente, porque você sabe que a ditadura da coligação PT-STF está em plena coisa, né? Olha só como é que é o cara. Pode se identificar, por favor? Com licença, senhor, pode se identificar, por favor? Que história é essa, meu amigo? Que carteirada é essa, né? Pô, então pode, assim, no meio do nada, exigir a identificação dos outros no meio da rua? Absurdo isso, né? Que história é essa, né?
Ou seja, claramente uma tática de intimidação, coisa típica de ditadura. Não sei de que órgão público que é esse cara aqui, o que ele está fazendo aqui. O cara estava se expressando, falando ali o que ele achava sobre o Lula, que o Lula é um ladrão, todo mundo acha isso. Não é nenhuma novidade, não existe uma pessoa com uma saúde mental em dia que não acha que o Lula é um ladrão, um pinguço corrupto, né? Aí, ou seja, o cara vem lá e vai intimidar, pô. Tem que descobrir quem é esse cara aqui, cara. Ele tem que ter punição por isso. É um absurdo que a gente esteja numa sociedade, num Estado que se sinta no direito de intimidar as pessoas dessa forma, numa manifestação espontânea, não violenta, contra um político ladrão, pô. Um absurdo esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos ver se esse cara vai ser identificado e se vai ter punição adequada, se vai ter aí um inquérito contra ele, se vai ter uma punição administrativa contra o sujeito. É o mínimo que se espera nessa situação, né? Agora, o que chama atenção é justamente... Ah, outra coisa, o Lula falando mais merda ainda, né? O Lula falou sobre o González na Venezuela. O cara nem tomou posse ainda e você já quer que eu fale. Ele falou sobre o González. O Lula quer que você fale justamente porque é você que está impedindo a posse dele, você que está passando pano pro ditador de merda lá da Venezuela. Está se igualando a ele. Está ficando claro para todo mundo que é a mesma coisa, é o mesmo grupo, né? Está ficando igualzinho isso daí. Eu acho que o Lula tá velho, ele não percebe o mal que ele está fazendo. Continua assim, Lula, continua fazendo isso, tá ótimo, tô achando lindo isso daí. Vai jogar seu governo num buraco que você não tem ideia do tamanho. E aí chegou até a Rede Globo agora, cara. Parece que a Rede Globo agora também chegou no momento de largar a mão do Lula. Aqui. Isso aqui é Globo News, o pessoal conversando sobre essa charge aqui ó, que fizeram. Parece que tiraram a ganhadora e colocaram um computador do Lula, que é um programa de ajuda para crianças que querem aprender alguma coisa com computador, alguma coisa assim, algum programa do Lula. Substituíram a medalhista brasileira por um computador, um programa do Lula, por uma propaganda do Lula. Olha só que absurdo isso. Você pode fazer uma leitura de racismo também. Porque primeiro bota um macaco. Né? Dizer que o brasileiro é macaco. E depois tira. Que é um grito racista presente nos estádios de futebol. Isso. Pô, quantas vezes jogam banana, argentinos e jogaram banana para quem? Para um jogador brasileiro, o Daniel. Não, e para o Vini Júnior, para o Vini Júnior também já jogaram. Então esse é um problema. E esse também tem, você pode fazer uma leitura de viés racista. Por quê? Pô, quando uma mulher negra se torna a maior medalhista do país, ao invés de você reverenciá-la, você apaga a imagem dela. Isso. E deixa duas mulheres negras reverenciando um computador. Então, e não uma terceira mulher negra. E vou até acrescentar aqui... tanto de fazer a leitura identitária nas questões, comete ali duas publicações que, na sua essência, têm características racistas. E vou acrescentar aqui, como mulher... machistas, misógina, porque você tá apagando uma mulher. É, horrível. Também tem, então. Soltaram a mão do Lula, meu amigo. Soltaram a mão do Lula, porque realmente não dá pra segurar, cara. O Lula tá entrando num buraco que ele não tem ideia com esse apoio dele ao Maduro. Continue assim, Lula, continue. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da regulamentação da Senacom para as Big Techs, né? A gente já falou sobre isso alguns dias atrás. Do nada, o Ministério da Justiça, a Secretaria de Assuntos do Consumidor, a Senacom, decidiu regulamentar as Big Techs, regulamentar as redes sociais, como se fosse o Congresso aprovando uma lei, ou seja, fizeram um negócio sem previsão legal, sem nada, obrigando as Big Techs a fornecerem um monte de informações para a Senacom, que você sabe como é que vão ser usadas essas informações? Podem ser usadas para perseguir pessoas facilmente. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Reptiliano, Eu Posso Provar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né?
Pois bem, é o que eu falo para vocês, né? É um absurdo que não tem nenhum sentido, expliquei muito lá. O governo Lula quer regulamentar as redes sociais, não importa como. E aí adotou a mesma postura que o TSE, que também quer regulamentar as redes sociais, não importa como. O Congresso não quer regulamentar, porque o Congresso tem que ouvir a voz do povo, é a casa que responde aos apelos da população, mas a elite aristocrática socialista de Brasília, que quer controlar de qualquer custo, a qualquer custo, o que você fala, o que você pensa, como você interage nas redes sociais, eles fazem muita questão de regulamentar isso daí, né? Aí, ou seja, a gente vai para esse negócio. O TSE criou portarias com um monte de coisa ali que não tem na lei, né, na cara dura e coisa e tal. Agora também a Senacom fez isso, inventou um monte de critério que não tem na lei. Ou seja, um absurdo completo. Para que serve o Congresso, então? Para que serve essa democracia brasileira que se você vota no deputado, o deputado não tem valor, o voto que você fez? Para que eles estão defendendo com isso daí? É lógico que não estão defendendo democracia nenhuma, ao contrário, eles estão atacando a democracia, né? Eles estão querendo impor a vontade deles de regulamentar as redes sociais, custe o que custar. E o pior, é o que eu falo para vocês, isso não vai adiantar, isso só vai piorar a situação, né? Enfim, tá aqui a norma que eles criaram aqui, um monte de lorota, querendo dizer que para proteger os consumidores, eles têm que ter uma API para acessar qualquer informação de qualquer pessoa, para fazer pesquisa e não sei o que lá. O que eles querem aqui, né? Você sabe, tem um monte de grupos de pesquisadores do FRJ, de não sei aonde, que adoram criar narrativas para poder punir determinadas pessoas. Eles inventam uma narrativa qualquer, fazem uma pesquisa muito meia boca na internet de raspagem de dados e tentam justificar aquilo para dizer que não, que a extrema-direita é isso, a extrema-direita é aquilo, não sei o que lá. Base metodológica mesmo não tem. Aí, uma das coisas que eles exigem aqui é isso, uma API para que essas empresas de pesquisa possam fazer o que quiser. Você sabe o nível de segurança do pessoal lá no FRJ? É deplorável, todo mundo tem acesso a tudo. Imagina você ter esse tipo de API que eles colocam aqui, com um monte de acesso, um monte de coisa. Meu amigo, vai vazar dado de todo mundo. O que vai ter de quebra de privacidade das pessoas aqui não está no gibi. Esse pessoal aqui está querendo forçar a barra para ajudar os amiguinhos dele, que ficam fazendo essas pesquisas aí direcionadas e, lógico, vai ferrar com a privacidade de dados dos brasileiros como um todo, né? Aí eles certamente vão falar, não, mas espera aí, mas a LGPD já protege coisa e tal. Mas a gente sabe, a LGPD só protege quando é empresa privada, quando é órgão público, quando é universidade, quando é pesquisador, quando é funcionário público fazendo merda, não tem punição, não tem exoneração, não tem nada. Ou seja, vamos fazer festa nisso daí, né? É por isso que hoje a maior parte dos vazamentos que tem de dados é tudo pelo governo. Vaza por dentro do governo, né? E não é a única coisa não, eles falam aqui, ó, essa exigência do governo Lula Big Techs é ilegal e coloca em risco dados de usuários, né? Então eles estão falando aqui ó, que falta competência sobre o tema, ou seja, primeira coisa, tinha que ter uma lei passada pelo Congresso para autorizar a Senacom a fazer isso. O que a Senacom fez? Falou, não, porque lá no direito, o sistema de direitos do consumidor, que não sei o que lá, é aquela ideia da lei principiológica, né? Como a lei tem os princípios, porque o princípio fala isso e não sei o que lá, não sei o que lá, então a gente está autorizado a fazer qualquer coisa que deu na nossa telha aqui de fazer. E no final das contas produziram essa coisa aqui, né? Um absurdo completo que não deveria ter nenhuma validade. Mas, de novo, o que vai acontecer? Quem é que poderia anular essa lei aqui? Quem é que poderia decretar que isso daqui é ilegal? É a justiça, né? As plataformas podem entrar na justiça, eu acho que devem entrar na justiça criticando essa regulamentação, mas aí o que vai acontecer? Isso vai parar lá no STF. O que você acha que o STF vai decidir sobre isso, né? Porque o STF está fazendo a mesma coisa lá no TSE. O TSE fez exatamente a mesma coisa. Fez uma regulamentação que, partindo do princípio que o TSE, de novo, lei principiológica, né? Só tem aquele negócio de que não, pelo princípio de não sei o que lá, eu posso criar essa lei. Não deveria ser assim. A lei deveria limitar o permitido para órgãos públicos. O governo precisa ser limitado pela lei. Ele não pode fazer nada que a lei não autorize ele a fazer. O TSE fez a mesma coisa. Como eu tenho o princípio de manter a integridade da eleição, então eu vou regulamentar as redes sociais e pronto, e acabou. E exigiu um monte de coisa parecida aqui também. Tem que ter acesso a coisas apagadas, acesso a não sei o que lá, acesso a não sei o que lá, acesso a mais não sei o que. Não vai resolver problema nenhum do que eles acham que vai resolver e, no entanto, vai colocar o dado de todo mundo em risco, vai prejudicar as coisas todas. Eles falam aqui, né, um dos problemas que o pessoal levanta aqui é o custo disso.
uma API tem custo, né? Qualquer empresa que tem um sistema sabe disso. Quando alguém acessa a sua API, está gastando o tempo computacional da sua CPU do seu servidor. Ou seja, tem um custo o acesso via API, por isso que é cobrado. Eles querem tudo de graça. Você é obrigado a dar tudo de graça e coisa e tal, não pode cobrar pela API. Ora, é lógico que isso vai acabar impactando nos usuários da rede, né? A gente que acaba pagando esse custo, não tem jeito, né? Porque a empresa, de novo, a empresa ela tem um objetivo de lucro, então ela tem que ter lucro. Se está tendo um custo, esse custo tem que ser repassado para quem é o cliente dela. Como é que isso funciona, né? A agência que contrata os anúncios e coisa e tal vai ter que pagar um pouco mais caro. Ou então, os produtores de conteúdo que recebem parte dessa verba, como é o caso aqui do YouTube, vão receber um pouco menos por conta disso daqui, né? Aí aqui, olha só, o pessoal aqui levanta isso aqui. Imagina a possibilidade de uma empresa de comunicações criar uma API para que qualquer um possa ir lá olhar o perfil no seu celular, quem liga, quanto tempo fica, qual a geolocalização do celular, ou seja, o que eles estão querendo é alguma coisa assim, que você tenha um acesso amplo dentro do governo, né? E é muito engraçado isso que esse pessoal coloca como se, não é problema não, porque é o governo que está vendo, não é problema, é o governo, é gente de bem, não é um traficante que está vendo não. Não, o governo é o pior de tudo, poxa, toda a ideia de uma constituição de leis é limitar a ação do governo contra os indivíduos. Por quê? Porque a história nos mostra que, havendo a possibilidade do governo extrapolar seus direitos, extrapolar as coisas e oprimir o indivíduo, ele vai fazer isso. É inevitável. Historicamente, o governo oprime o indivíduo, né? Escraviza o indivíduo, corre atrás de dissonância, de gente que critica o governo. Adivinha para que vai ser usado isso daqui? É lógico que vai ser usado para perseguir mais ainda qualquer um que publique qualquer coisa nas redes sociais. Evidente que é isso que é a ideia, né? Ou seja, querem fazer uma regulamentação das redes sociais na marra para ajudar o governo de qualquer custo. Não vai ajudar nada, não vai melhorar nada. Por quê? Aquilo que eu falo para vocês, essa ideia do governo de que se eu censurar as pessoas certas, a esquerda volta a ter relevância política no Brasil, isso não vai acontecer. Mas isso vai gerar um monte de problemas para todos nós, né? Principalmente para quem está produzindo conteúdo aqui na rede social. Para quem usa a rede social, para qualquer um que eles resolvam perseguir no final das contas, né? Lá na Inglaterra está uma coisa absurda de perseguição por causa de memes, de palavras, nessas grandes confusões que estão acontecendo lá entre os imigrantes muçulmanos e o pessoal da direita lá na Inglaterra. Já estão perseguindo gente que postou meme, que não sei o que lá. Imagina, é o que eles querem aqui no Brasil também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do processo que o Elon Musk está movendo contra a Google e outras empresas de mídia por conta do GARM, que é a Global Alliance for Responsible Media. É uma iniciativa de um grupo de ONGs esquerdistas que quer, supostamente, segundo eles dizem, né, garantir que as pessoas só vão anunciar em mídias que são responsáveis. E o que são mídias responsáveis? Aquelas que obedecem ao governo e censuram tudo que o governo não quer. Censuram opiniões discordantes, censuram pessoas que criticam o governo, censuram pessoas que criticam a esquerda, né? E o X não é considerado uma mídia responsável segundo essa organização e por isso estaria sofrendo um boicote de anunciantes feitos por essas empresas, né? Bom, eu vou falar sobre o que o Elon Musk está fazendo e eu vou falar também porque que eu acho que é besteira ele estar fazendo isso. No final das contas, esse pessoal aqui não tem uma vida muito longa, não. O X é hoje a grande plataforma para anúncio e o pessoal que se abre mão de anunciar no X simplesmente está perdendo dinheiro, né? Essa notícia foi sugerida por Eu Sou Feroz, Olavo Assombra USP e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Linda Yaccarino, que é a CEO do Twitter, né? Ela deixou uma mensagem aqui no Twitter
falando justamente sobre como o X está sendo boicotado na hora da propaganda, né? Várias empresas não querem anunciar no X. E estão dizendo, a alegação é justamente desse grupo, a Global Alliance for Responsible Media, né? Então, veja, eu sou um cara voluntarista. Eu acho que é direito das pessoas anunciarem onde querem. Se a empresa não quer botar anúncio no X, ela não é obrigada a botar anúncio no X, né? Ela tem que ser convencida de que vale a pena botar anúncio no X. Agora, o que acontece nesses casos, muitas vezes, a gente sabe que é uma pressão muito grande, né? Os departamentos de marketing são muito à esquerda. O pessoal que faz marketing aqui no Brasil, olha só, para você conhece alguém que faz marketing, amigo seu que faz marketing? Pois é, você sabe o que eu estou falando, é todo mundo de esquerda aqui no Brasil, né? Então, no mundo todo tem isso. Então esse pessoal coopta essas empresas para dizer que não, que só vamos anunciar em plataformas responsáveis. Plataformas responsáveis é o Google e o Facebook. Por quê? Porque baixam a cabeça para o governo, porque censuram qualquer coisa que o governo queira que seja censurado. É o grande problema que o Elon Musk resolveu no X, né? Ele expôs isso com os Twitter Files, né? Mostrando justamente o quanto que tinha, né? E eu sempre falei isso aqui, eu sempre falei, essas plataformas, o pessoal achava que não, é porque tem gente esquerdista dentro do Google, tem gente esquerdista dentro do Facebook. E, bom, tem gente esquerdista nessas plataformas, sim, tá? Essas plataformas, todas elas ficam ali na região da Califórnia, é uma área extremamente esquerdista, só tem esquerdista lá dentro. Mas não é isso que era o problema. Por quê? Porque essas plataformas, antes de mais nada, querem lucrar, né? Então elas têm interesse em atender a maior parte do público, no final das contas. O cara lá do Google ou do Facebook, na hora da escolha dele, ele falava assim, a minha convicção política aqui, vou tirar o político tal, ou vou ter um contra-cheque maior com o meu bônus de desempenho aqui no final do ano. O cara escolhe o bônus de desempenho todas as vezes, meu amigo. Política é uma coisa importante, mas não é tão importante assim no final das contas na vida de todo mundo. Então, esse nunca foi o problema. Qual que é o problema? O problema sempre foi o governo. O governo pedindo para as plataformas censurarem coisas. Como eu já expliquei para vocês, os governos, de forma geral, principalmente o pessoal da esquerda, está desesperado. Está desesperado porque sabe que está perdendo o controle completo da sociedade, porque o discurso o mecanismo fácil do discurso de palavras de ordem fáceis, né, que a esquerda sempre usou com muito sucesso, simplesmente não funciona no ambiente de informação descentralizada e distribuída. Então, o truquezinho barato que funcionava antes não está funcionando mais. Aí, como é que eles querem resolver isso? Eles querem resolver isso com base na censura. Eles acham que controlando os algoritmos das plataformas para direcionar para a esquerda as coisas vai resolver alguma coisa. Não vai, tá? Eu já avisei vocês, não vai resolver nada. Porque o que muda nessa história é justamente a capacidade das pessoas de conversar, de interagir umas com as outras. Algoritmo, esse pessoal acha que é o algoritmo que sugere vídeos e que as pessoas... Meu amigo, quando sugerem um vídeo que eu não quero, eu fecho o vídeo e escolho outro. Não tem esse negócio de algoritmo mudar alguma coisa. O algoritmo é a coisa menos importante do mundo, né? O algoritmo do YouTube, que, por exemplo, sugere um vídeo depois do outro, o algoritmo do X, que sugere as postagens ali depois. Cara, se é uma postagem que eu não gosto, eu vou lá e bloqueio na hora, né? Quando aparece coisa esquerdista, quando aparece coisa Roussetti, na hora eu bloqueio, eu nem penso duas vezes. E aí, justamente por conta de... o que interessa é isso, é que você faz o seu caminho na rede social. É isso que esse pessoal não entendeu, né? Eles ainda acham que vão controlar a coisa com censura. E aí o que estavam fazendo? Como a gente viu no Twitter Files, estava uma grande mistureba do governo. O governo botava agentes para censurar as coisas, não só o governo brasileiro, o governo americano também fazia isso. E continua fazendo na Meta, no Google, nessas outras coisas todas. Só não consegue mais fazer no X, né? E por isso esse pessoal está chateado. Eles querem que o Elon Musk perca dinheiro, eles querem retomar o X, porque eles não conseguem fazer isso. O X é hoje a plataforma mais importante, até por conta da liberdade de expressão. Todo mundo prefere falar numa plataforma com liberdade de expressão, né? E veja, a liberdade de expressão no X não é absoluta, não é qualquer coisa que você possa falar, mas é muito significativa, é bastante significativa. E o que está acontecendo esse ano? Esse ano tem eleições aqui no Brasil, mas as eleições aqui no Brasil são eleições de prefeitura, não é muito importante, mas tem eleições lá nos Estados Unidos.
Então lá o pessoal está violentíssimo com isso. Por quê? Porque eles querem empurrar lixo da esquerda nas redes sociais para tentar modificar as eleições. E o X não está contribuindo. E o X é a principal plataforma. Então esse pessoal organizou esse grupo aqui, que é lógico que tem um governo por trás disso, e estão cooptando grandes empresas para não anunciar no X e não anunciar no Rumble também, né? O pessoal colocou aqui o Chris Pavlovski, que é do Rumble, está fazendo a mesma coisa. Acabou que os dois entraram nessa justiça, entraram nessa ação contra essas empresas, alegando cartel, né? Olha só, eu não sei exatamente qual é a base do processo do Elon Musk. Eu não sei que tipo de prática que eles estão fazendo que seria desleal. Porque, como eu disse, do ponto de vista da ética libertária e da maior parte da legislação, a pessoa só anuncia onde ela quiser. Então, se ela quiser criar uma associação e, não, só vou anunciar nas empresas que cumprirem tal coisa, é direito delas. Agora, por que eu digo isso também com maior tranquilidade? Que isso não é uma coisa de longo prazo. É a mesma situação do Sleeping Giants. O Sleeping Giants fazia a mesma coisa, né? Não, porque vamos censurar, não sei o que lá. E eu avisei para vocês, isso não dura, isso não é escalonável, isso tem um alcance limitado. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, as empresas que hoje estão nesse Garmin aqui, elas vão perceber uma coisa. Elas estão jogando dinheiro fora no Facebook, estão jogando dinheiro fora no Google, e onde elas podiam estar ganhando dinheiro, que é no Twitter, elas não estão anunciando. Ou seja, no final das contas, elas estão perdendo dinheiro, né? O livre mercado é bom por conta disso. No final das coisas, as contas... É por isso que o livre mercado é bom. O livre mercado não é racista, não é homofóbico, não é contra nada. O livre mercado, se tem dinheiro, as pessoas vão lá. E essa é exatamente a situação. Essas empresas estão abrindo mão de anunciar em um lugar em que os anúncios teriam uma grande eficácia, lá no Twitter, e estão anunciando em outros lugares, estão perdendo dinheiro nisso daí. No primeiro momento, pode parecer uma coisa bacana, até porque, como eu disse, tem dedo do governo nisso daqui. O pessoal está forçando essas empresas nesse sentido. Por isso que eu acho que talvez tenha algum mérito essa ação do Elon Musk aqui, né? Mas, no final das contas, essas empresas, se for pelas empresas mesmo, elas podem até entrar no primeiro momento, mas rapidamente vão perceber que estão perdendo dinheiro e vão voltar a anunciar no X. Pode dar um problema para o X no primeiro momento, é o que eu falei, a mesma coisa que aconteceu com o Sleeping Giants, né? É lógico que teve muita gente que perdeu dinheiro com o Sleeping Giants, que foi cancelado, que teve problema e coisa e tal, mas hoje em dia já é difícil eles conseguirem cancelar alguém, porque no final das contas o pessoal percebe, caramba, eu vou deixar de anunciar para o pessoal da direita, é a maior parte do público consumidor no Brasil, porque a esquerda no Brasil é o pessoal que não tem dinheiro, ou então aquela pequena elite aristocrática socialista riquíssima. É muito rica, mas não são muitas pessoas. Então a empresa estaria abrindo mão da maior parte do público consumidor, que é o pessoal que tem algum dinheiro e tem grandes números, que é o pessoal da direita. Ou seja, a empresa estaria abrindo mão da principal, do filé mignon dos anúncios no Brasil, excluindo a direita. Então acaba que eles não vão fazer isso. Eles rapidamente pararam com essa história. Simplesmente não foi a lugar nenhum o tal Sleeping Giant. As últimas campanhas que eles fizeram para tentar bloquear alguma coisa resultaram em um grande nada, né? Agora estão fazendo esse Garmin aqui. De novo, eu não sei a base jurídica que o Elon Musk está usando aqui. Mas o que eu falo é isso. Em princípio, isso aqui não fere a ética libertária. Se as pessoas quiserem fazer uma associação dessa, elas vão estar perdendo dinheiro. É igual o idiota que abre um bar e fala, não pode entrar gente do tipo XYZ no meu bar. O cara é preconceituoso. Não pode entrar porque eu não gosto. Esse cara vai perder dinheiro, entendeu? Vai acabar perdendo dinheiro porque vai ter outros bares ao lado que vão aceitar essas pessoas, vão ganhar mais dinheiro que ele, vai acabar com um bar vazio lá. Então, no final das contas, é uma besteira esse tipo de coisa. Se corrige naturalmente pelo livre mercado, né? Mas não sei, vamos ver como é que vai ser isso daqui, né? O Elon Musk deve ter os motivos legais para fazer isso, certamente ele está bem assessorado por advogados ali, né? Curiosamente, aqui no Brasil também, o próprio Sleeping Giants tentou cancelar o Twitter, lembra? Falou, não, que tem que parar de ter anúncio no Twitter e não sei o que lá e coisa e tal, porque o Elon Musk é sei lá o que, não sei o que lá. De novo, ninguém aderiu a essa campanha. Por quê? Porque ficou até com medo. Sabe que se aderir a essa campanha, o pessoal da direita ia fazer boicote em qualquer empresa que aderisse a essa campanha. Aliás, está na hora de a gente saber quais foram as empresas que aderiram a isso daqui, né? Tem aqui quais são as empresas? Cadê as empresas? Agências e parceiros. Repara que eles estão bem mais espertos do que com o Sleeping Giants, né? Eles já não estão botando o nome das marcas, porque eles sabem que se botar o nome da marca que está apoiando esse troço aqui, mas a gente tem que saber, tem que saber quem são as marcas que estão por trás disso. Eu quero saber aqui, cadê marcas?
Não, serve influencers também. Cadê os influencers? Quem são os influencers que estão aqui? Caramba, não tem nada. Eles não botam informação de ninguém porque eles sabem que vão sofrer boicote, né? Olha só que coisa impressionante, né? Mas eu tenho certeza que alguém vai conseguir a lista das empresas que estão entrando nesse negócio aqui para a gente boicotar essas empresas. Evidentemente que temos que fazer isso, né? Enfim, tá aqui também a Liga de TVs aqui no Brasil dizendo que o Twitter virou a casa da pirataria. Esse pessoal é muito enrustido mesmo. Vou te falar um negócio. Desde quando casa da pirataria, pô? Não, é difícil pra caramba fazer qualquer coisa. Qualquer coisinha da DCMA lá, DMCA, da takedown por direito autoral, pô. No YouTube também não consegue fazer nada. É uma merda isso. E aqui o Elon Musk está lembrando também o problema do Estado policial. Mas eu quero dar uma coisa para você. Eu acho que isso aqui é falso. Vou falar um negócio para você. Eu acho que isso aqui é falso. Na boa. Me recuso a acreditar que a polícia britânica seja tão burra, mas tão burra, a ponto de achar que consegue processar pessoas por um meme, coisa e tal. O que eu acho que eles fazem aqui é tentar botar medo nas pessoas. Isso daqui, eu não duvido nada, foi gravado de propósito pela polícia para intimidar as pessoas, para dizer, olha, se você postar meme, nós podemos chegar na sua casa e coisa e tal, porque eles sabem que não tem como fazer isso. É uma gama muito grande de pessoas. Aposto para você, quem divulgou essa imagem aqui é parceiro da polícia. Por mais que esteja falando que não sei o que é lá, que é absurdo, e não sei o que é lá, isso daqui é todo mundo parceiro, estão fazendo isso para botar medo nas pessoas, tá? Não faz sentido isso, não tem lógica nenhuma. É o que eu falo para vocês. A polícia não consegue fazer esse controle a não ser pelo medo. Botar medo nas pessoas, isso sim eles conseguem, né? O Elon Musk ainda brincou com isso daqui, que em 2030, quando você fizer um comentário que o governo inglês não goste, né, vai ser pena de morte, coisa e tal. Mas eu acho que isso daqui é para tentar botar medo nas pessoas mesmo, no final das contas. Eles não sabem o dano que eles estão causando, porque o medo, hoje em dia, acaba extravasando de outra forma em descontentamento contra o governo, né? No final das contas, o anarcocapitalismo ganha de qualquer lado. Se o governo faz essas papagaiadas de tentar botar medo nas pessoas, ele perde. Se ele não faz isso, ele perde também, né? Excelente. O libertarianismo não tem como perder esse jogo, só temos como ganhar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a questão da exploração de petróleo na margem equatorial, né? Margem equatorial, vocês sabem, é aquela região ali no norte do Brasil, entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, aqui, que teria grandes reservas de petróleo aqui. A gente sabe que na Venezuela tem muito petróleo, que na Guiana tem muito petróleo, que no Suriname tem muito petróleo, e tá tudo para cá aqui, ó. Por que aqui no Brasil não teria petróleo nessa região também, né? E o pessoal ambiental está loucamente querendo impedir que o Brasil explore o petróleo ali, evidentemente porque eles temem que a exploração do petróleo ali vai prejudicar o mercado deles, né? É principalmente tarefa de russo isso, tá? É a Rússia que é a grande fornecedora de petróleo do mundo, que vive do petróleo e que financia várias ONGs para atrapalhar a exploração de petróleo no resto do mundo. É o Putin o culpado dessa história. Só que o Lula está querendo explorar, e eu acho que o Lula está certo nisso daí. Tomara que consiga explorar mesmo a margem equatorial ali no norte do Brasil. Acho mesmo que ele tem talvez mais chance que o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro adotava a política correta, de falar as coisas corretamente. O Lula, ele engana. Mas quem sabe ele não consegue enganar essas ONGs, né? Vamos entender esse caso aqui, porque o que está acontecendo? O governo Lula quer explorar de qualquer jeito. Aí uma ala do governo está querendo empurrar esse negócio para depois da COP30, porque fica chato, né? Imagina, vai ter a COP30 em Belém e vai estar a Petrobras explorando aqui do lado. Belém está logo aqui, ó. Vai estar a Petrobras explorando aqui petróleo aqui e o pessoal na COP30 em Belém. Eu já falei para vocês, acho uma besteira esse negócio de COP, não chega a lugar nenhum, isso é só uma festa para governo ficar falando, cantando vantagem, coisa e tal, né? Só que o IBAMA e o MPF querem atrapalhar essa estratégia do Lula. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por lacaios federais do Xandão, maçom libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a gente já falou vários vídeos aqui sobre essa questão da margem equatorial.
É lógico, eu não estou dizendo que é para chegar lá e jogar petróleo e poluir a coisa toda, não é isso, né? Mas repara como é que eles já mudaram essa história várias vezes. Primeiro falaram dos tais corais do Rio Amazonas. Nunca teve coral no Rio Amazonas, não tem história, não faz sentido ter coral no Rio Amazonas, porque coral vive da luz do sol, né? Então quando você tem um rio barrento, como o Rio Amazonas, que chega aqui e joga particulado nessa região toda, é muito difícil você ter coral significativo. Inventaram do nada esse papo de coral do Rio Amazonas, que nunca existiu, não tem uma foto disso, não tem uma indicação disso para impedir a exploração da margem equatorial. Aí não colou mais isso. Agora estão dizendo que é porque tem os índios aqui que tem no Amapá, que não sei o que lá. Cara, isso daqui são 200 quilômetros de distância. O índio não vai nem ver que tem coisa sendo explorada, ele não tem nada a ver isso daí. Uma coisa sem sentido nenhum. É o que eu falo para vocês. É o grande lobby da Rússia contra a exploração de petróleo no resto do mundo. A Rússia vive de petróleo. Quanto mais os outros países do mundo explorarem petróleo, pior para a Rússia. O Brasil tem petróleo pra caramba. Provavelmente aqui, lembra, as maiores reservas de petróleo que existem no planeta Terra estão na Venezuela. Que é aqui do lado, é logo aqui, ó, Guiana Francesa, Suriname, não sei o que lá, Venezuela está logo aqui. É a mesma bacia sedimentar, isso tudo aqui, ó. A chance de ter muito petróleo aqui é grande, e é por isso que o pessoal fica apavorado. Dão dinheiro para essas ONGs, para as ONGs tentarem brecar a coisa a qualquer custo, dizer que não, que atrapalha, aí tem o coral, aí como não conseguiram inventar o coral desapareceu, agora o problema é os índios, também não tem índio, índio não tem canoa para andar 200 quilômetros dentro do mar aberto para ter algum problema aqui, que história é essa, né? Ah, mas se vazar petróleo, não, é lógico, ninguém explora petróleo para sujar a coisa, tem tecnologias hoje em dia para garantir uma exploração com raríssima chance de ter problema, né? E ter algum problema sempre tem algum risco. Risco zero é impossível, né? Agora, dentro da moderna tecnologia, você consegue um risco razoável e, o mais importante, você consegue explorar o recurso. Você consegue baratear o petróleo no Brasil e no resto do mundo, fazer o povo brasileiro como um todo pagar mais barato pelo combustível. Olha que coisa ótima isso daqui, né? E não vai sacrificar o pessoal do Amapá e do Pará. Por quê? Porque vai gerar um monte de emprego nessa região, vai gerar um monte de infraestrutura para a Petrobras. Olha a região dos lagos aqui, a região ali de Macaé, aqui no Rio de Janeiro, né? Explodiu Macaé economicamente, né? Uma cidade pequena que vivia do turismo, tem umas praias muito bonitas lá em Macaé, mas hoje em dia Macaé vive das plataformas de petróleo da Petrobras, é uma movimentação enorme lá, é hotel e não sei o que lá, é restaurante, e tem um monte de negócios ali, né? Enfim, é uma coisa positiva para as pessoas que moram aqui no Pará, no Amapá, no Maranhão, até para os índios, né? Porque, de novo, se a Petrobras precisar estabelecer alguma base aqui em algum lugar que for terra indígena, vai ter que ter licença dos índios vão ganhar dinheiro em cima disso. Olha que maravilha. Você tem dúvida que os índios querem dinheiro nisso aqui? Querem também viver bem? É lógico, cara. Índio quer a mesma coisa da gente. Só doente mental que acha que índio quer ficar no meio do mato, andando de sunguinha e coisa e tal, caçando tatu. Índio quer ter Hilux, pô. E tô muito certo. Quer ter escola para os filhos, quer ter uma casa boa, quer ter uma moradia boa, quer ter internet, quer ter as mesmas coisas que a gente, pô. Não tem esse troço, não. É um absurdo ficar esse pessoal baixando cabeça pra ONG russa que quer impedir a exploração de petróleo aqui no Brasil, né? A própria Chambriard lá da Petrobras, ela é uma pateta, eu não gosto dela de jeito nenhum, mas ela falou, e é verdade, que já estão há 10 anos parados nessa história, está mais do que na hora de explorar a margem equatorial, né? Só que aí tem os problemas. Você lembra, o Lula, ele finge que é ambientalista, né? E isso que eu acho que é uma hipocrisia do caramba. Bolsonaro fazia a coisa certa. Falava, não, temos que explorar mesmo, porque temos que explorar mesmo. Pô, que negócio. Não, ambientalista, é lógico, ninguém está falando aqui em explorar de qualquer jeito, de sair explorando e jogando petróleo pro alto. Não, vamos fazer com a melhor tecnologia para evitar vazamento, com todos os estudos, todos os cuidados ali, né? Mas temos que explorar, é lógico que temos que explorar, né? Só que aí o pessoal do Lula quer manter essa imagem de que não somos verdes, né? Somos a favor do mercado de carbono e coisa e tal, essas lorotas que todo mundo sabe que é furada, que ninguém leva isso a sério de verdade, é só jogo de cintura, é só jogo de cena para tentar enganar a opinião pública, né, dizer que estão fazendo alguma coisa positiva, e aí eles estão querendo agora empurrar essa decisão da margem equatorial para depois da COP30. Então por isso que está tudo parado. Está tudo parado por quê? Porque eles querem fazer a COP30, enganar os otários europeus e de outros países que vierem aqui em Belém, e o pessoal meteu o pé, saiu daqui, pronto, agora a gente explora o petróleo, né?
acho perfeito, excelente, lindo de morrer, não vejo problema nenhum. O importante é explorar o petróleo. Que tipo de idiota que você vai enganar para fazer isso não é problema meu. Aí, só que qual que é o problema? Com isso, o IBAMA está empurrando com a barriga essa história. E aí o MPF percebeu e agora está pressionando o IBAMA para tomar uma decisão. Por quê? Porque eles acham que se o IBAMA tiver que tomar uma decisão rápida, ele vai proibir a exploração. Ou seja, né, por conta da COP30. A ideia do Lula de ficar se posicionando meio ambiguamente para tentar enganar os otários vai acabar ferrando com o brasileiro. Que aí o Obama, uma vez que o IBAMA emitir a decisão negando essa exploração, para reverter isso depois vai ser muito mais difícil, né? Porque aí as ONGs russas vão ter conseguido o que elas querem, que é uma negativa do IBAMA, dizendo que não, isso vai prejudicar a natureza, não pode explorar a margem equatorial, né? Então o Ministério Público Federal, certamente também recebendo alguma ajuda aí de alguma forma, né? Ou então, sendo idiota útil, né? Porque não necessariamente eles estão ganhando suborno diretamente. Eles podem estar sendo idiotas úteis. Eles podem acreditar mesmo nessa lorota toda de ambientalismo e coisa e tal, que essas pessoas se importam com ambientalismo e coisa e tal, e estão, né, ajudando os russos nessa história. Vai lá na Rússia para ver se eles estão preocupados com o ambientalismo lá. Não, eles furam em qualquer lugar que eles quiserem furar. Furam no Círculo Ártico, furam em qualquer buraco que tiver lá, cheio de lixo de radioativo para tudo quanto é lugar na Rússia. Não estão nem aí. Por quê? Porque eles querem a exploração, e estão certos, tem que explorar mesmo para ajudar o desenvolvimento econômico, né? Só que aí eles querem que o resto do mundo não faça isso, por isso que financiam essas ONGs todas na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil para impedir a exploração de petróleo, né? E eu acho que, embora o Ministério Público Federal esteja pressionando o IBAMA, e certamente pressionando o IBAMA para dar um parecer desfavorável, ou seja, contra a exploração, tem indícios de que pode ser outra coisa. A Marina já está avaliando qual atitude tomar quando o Lula der aval à exploração na Foz do Amazonas. Ou seja, a Marina Silva já está toda chateadinha da vida, porque já percebeu, eu não sei como é que ela ainda tinha ilusão, né, de que o Lula está enganando ela, né? Eu vou te falar um negócio, tem que ser um tipo muito retardado de idiota para acreditar no Lula, né? E a Marina aparentemente é esse tipo de retardado para acreditar que o Lula é uma pessoa sincera, que estava falando sinceridade sobre a questão ambiental, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quando é que vai ser essa exploração. Eu não estou reclamando não, isso o Lula está acertando, tomara que ele faça certo essa parte aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre os problemas na Inglaterra nesse final de semana, né? Teve grandes protestos na Inglaterra no sábado e depois no domingo também. E a imprensa socialista tradicional aqui do Brasil e do mundo todo, na verdade, tá? Aqui a Euronews também está falando a mesma coisa, né? Está falando sobre a extrema-direita que foi incentivada por questão de fake news, né? Onda de desinformação e violência, e saíram quebrando tudo e coisa e tal. E vamos entender o que tem de verdade nisso daqui, o que tem de mentira. Eu acho que houve alguns exageros, sim, nas manifestações. Eu vou mostrar para vocês aonde teve os problemas nessas manifestações. Mas a verdade é que não é extrema-direita. Aliás, esse foi um ponto que o pessoal ressaltou muito, né? Um monte de gente que é de esquerda abertamente falando, não, eu estou nessa manifestação também, não é manifestação da extrema-direita de forma alguma. Gente, 3 meninas foram mortas por um maníaco numa colônia de férias. Como não protestar? Como não ter protesto? O fato do primeiro-ministro da Inglaterra estar todo cheio de dedos com essa história só mostra o absurdo que é isso daí. Ele não quer ouvir. Não, protesto contra a esquerda é extrema-direita com desinformação e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Putin e Maduro na direção do PT, John Smith e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né?
Lembrando que a gente está fazendo os vídeos sobre a Venezuela lá no canal Mundo em Revolução, que é o meu canal que eu cubro as guerras da Ucrânia e de Israel, e como essa questão da Venezuela é algo que vai durar um tempo também, eu estou fazendo os vídeos diários lá sobre a situação na Venezuela, não deixem de compartilhar. Eu vou deixar o link do vídeo da Venezuela de hoje no comentário desse vídeo, né? Pois bem, o que aconteceu, né? Pelos jornais aqui do Globo e coisa e tal, não, que é uma onda de desinformação e violência, quem são os grupos de extrema direita por trás do caos na Inglaterra? Realmente, eu cheguei a fazer alguns vídeos já sobre o caos na Inglaterra, muita quebradeira, muita briga, mas a verdade é a seguinte, né? A história disso aí tudo começou, primeiro, com a insatisfação do povo inglês com a questão da imigração, né? O povo entende que o governo está gastando um bocado de dinheiro com imigrante, enquanto os próprios ingleses não têm dinheiro, estão passando dificuldade, estão vendo um monte de coisas serem passadas, um monte de coisa faltando, e o governo continua gastando com imigração. E aí elegeram o Keir Starmer, que é da esquerda lá na Inglaterra, né? E aí o cara falou que não, que agora vai ser imigração à vontade, e já voltaram os barcos de imigrantes e coisa e tal. O pessoal tá uma arara. Aí, para complementar essa história, houve um ataque numa colônia de férias temática da Taylor Swift. Olha só que coisa pitoresca, né? Na cidade de Southport, que fica aqui perto de Liverpool, aqui, ó, Southport, essa cidadezinha aqui, ó, perto de Liverpool, né? Então teve essa colônia de férias, um monte de crianças e coisa e tal, e aí um garoto que é um ator amador, ele até apareceu num episódio do Doctor Who lá na TV inglesa, tiraram o episódio do ar com ele, coisa e tal, e esse garoto é filho de imigrantes ruandeses, da Ruanda, e ele teria esfaqueado um monte de crianças, matou 3 crianças, 5 estão em estado grave, e mais um monte de gente ferida, uma situação realmente terrível, um ataque absurdo, né? E aí começou esse monte de manifestação. O que eles estão dizendo aqui? Por que eles estão dizendo de onda de desinformação? Porque, segundo eles dizem aqui, houve um problema com houve uma mensagem que teria usado o nome, que o ataque teria sido um suspeito muçulmano que teria imigrado aqui, Ali al-Shakati, supostamente um imigrante muçulmano que chegou no Reino Unido num barco em 2023. E isso era totalmente falso, né? Mas é o que eu falo para vocês. Os protestos começaram pelo ataque. A polícia não divulgou nenhuma informação, a polícia já sabia quem era o cara. Quem era o que fez o ataque, que era o filho de imigrantes de Ruanda. Eu falei sobre isso no meu vídeo lá que eu fiz no sábado, né? Isso daqui juntou com a insatisfação da população com relação à imigração. E teve os grandes protestos contra isso daí, né? Ok, mas teve uma fake news. Então quer dizer que o fato de ter havido uma fake news invalida toda a opinião das pessoas que estão se sentindo humilhadas por essa onda de imigração sem tamanho, porque vem o governo pagando o hotel para os imigrantes em vários lugares da Inglaterra, hotéis caros e coisa e tal, para os imigrantes sem dar apoio para a população local, né? Imigrantes que muitas vezes não se misturam com a cultura local, acabam ficando isolados e em muitos casos aumentam o nível de crime. Então é o que eu falo para vocês, isso é uma preocupação legítima, é uma preocupação que tem que ser levada em conta pelo governo da Inglaterra, né? Eu, como libertário, sou totalmente a favor da imigração, acho que não devia ter nenhum controle isso daí, é um absurdo sequer haver linha nisso daí, e eu acho mais do que isso, já falei em outros vídeos, acho que a imigração é uma coisa positiva para a Inglaterra no longo prazo. Imigração é positivo para todo mundo no longo prazo. Mas é lógico que existem problemas. Eu não estou negando que existam problemas, não. Existem problemas. É lógico que pode ter um aumento de violência. Não é que todos os imigrantes sejam violentos. Ao contrário, a imensa maioria quer buscar condições melhores, quer trabalhar e coisa e tal, mas existem alguns que são violentos, né? Enfim. Então a esquerda está dizendo que não, olha só, não pode. Foi a fake news que causou isso. Não foi a fake news. O que causou isso foi a profunda insatisfação do povo inglês com a imigração na Inglaterra, desencadeada por um evento que foi a gota d'água ali, né? A coisa estava no limite, caiu aquela gotinha que esparramou a coisa, que transbordou o balde, né? Então fica o pessoal dizendo aqui, não, porque olha só que absurdo que eles estão batendo nos policiais, eu não sei o que lá. Estão batendo nos policiais porque uma das preocupações é justamente essa. Os policiais protegem os muçulmanos e não protegem os cristãos, não protegem os britânicos. Os britânicos acabam sendo sofrendo, porque teve também componentes muçulmanos que fizeram contra-protesto também no final de semana. Então teve confronto, teve violência pra caramba. Então um caos completo na Inglaterra com isso, né?
Mas o que eu falo para vocês, a mídia tradicional socialista dizer que não, que a onda de desinformação e violência, não foi a desinformação que causou isso. O que causou essa confusão toda foi a preocupação dos ingleses com a imigração. Teve uma desinformação ali, o negócio pode ter tido, mas isso não muda o fato que o que fez as pessoas irem para as ruas era a preocupação com a imigração em resposta a esse caso horroroso das crianças que foram mortas ali em Southport, né? Então você pode ver, a mídia internacional, a mídia tradicional socialista é unânime em falar que não, a culpa não é do Keir Starmer. Por que eles estão protegendo tanto o Keir Starmer? Né? Porque é a esquerda voltando ao poder na Inglaterra depois de tantos anos. Né? Chegou lá e já deu uma de Lula. Todo mundo contra o cara, ninguém quer o cara. Ninguém sabe como é que o cara chegou lá, sentou lá na cadeira de primeiro-ministro, todo mundo reclamando do sujeito. Né? A gente falou sobre as eleições inglesas aqui. Houve, de fato, uma movimentação para a esquerda dos votos, por conta da direita estar na Inglaterra há muito tempo. Então teve essa movimentação, mas está todo mundo insatisfeito com o sujeito. E ele deu uma entrevista aqui, falando aqui, ó, eu garanto que você vai se arrepender de tomar parte nessa desordem. Indivíduos serão presos preventivamente e as acusações seguirão com as condenações. Parece o Alexandre de Moraes falando, cara, não vou prender mesmo. Sabe aquele pessoal sádico que quer prender mesmo aqui, ó? Ou seja, mais uma vez o cara mostrando que é mais autoritarismo e coisa e tal. E já tem gente falando, eu fiz um vídeo sobre isso também, em refazer o lockdown, né? Colocar lockdown de novo por conta desses protestos violentos e coisa e tal. Agora, acho um absurdo. As pessoas têm o direito de protestar. Agora, eu aponto algumas coisas que eu acho erradas. Isso daqui, por exemplo, são algumas pessoas quebrando lojas de árabes em Belfast. Isso eu acho errado. O cara da loja é um imigrante que chegou legalmente na Inglaterra, ou na Irlanda no caso, e está trabalhando lá, está com a loja dele lá, provavelmente não tem nada a ver com nada, não tem preocupação nenhuma, e aí não tem nenhuma ligação com o que está havendo, e aí o pessoal vai lá e quebra a loja do cara, quebra a coisa. Pô, que lógica que tem isso? É o que eu falo para vocês, estar revoltado com a política do governo, criticar o governo, criticar os policiais, né, entrar em confronto com policiais, isso tudo eu entendo. Agora, ir lá e quebrar uma loja de um cara que não tem nada a ver com nada, para que isso? Né? Então isso aqui eu acho que teve alguns exageros sim, aqui outras lojas sendo quebradas, aqui o pessoal roubando, aí começa o pessoal a entrar e fazer e roubar e coisa e tal, né? Aí os manifestantes falam o seguinte, não, mas isso aí não foi a gente, isso aí foi uma minoria que fez essa violência. Mas repara como é que fica o mesmo discurso do pessoal da esquerda. Né? A esquerda também falava isso. Não porque as manifestações contra o George Floyd, a maioria era pacífica, mas aí teve uns que foram lá e saíram quebrando lojas e coisa e tal. Lembra a minha posição no caso do George Floyd? Eu também falei, achei um absurdo aquilo. Violência policial clara, absurda que fizeram com o George Floyd. Super justificado haver protestos. Agora, também foi errado exatamente esse mesmo aspecto, porque o pessoal começou a queimar a loja dos outros, a quebrar coisa, quebrar carro, tacar fogo em carro, de pessoas que não tinham nada a ver com nada. Protestar, ok, brigar com a polícia, ok, queimar a delegacia de polícia, eu entendo, porque foi a polícia que queimou, que sacaneou o cara. Aqui também eu acho que é justo brigar com a polícia e coisa e tal, porque a polícia está discriminando contra os manifestantes. Agora, roubar a loja, aí não tem o que dizer, né? Aí realmente foi um exagero. Isso daqui foi outra coisa que eu tenho minhas dúvidas nisso aqui. Isso daqui é um hotel Holiday Inn Express, que é um dos hotéis que o governo está alugando quartos para imigrantes, né? E daí o pessoal está entrando aqui, está quebrando, parece que botaram fogo nesse hotel. Tem imagens do hotel aqui pegando fogo aqui. Botaram fogo no hotel. Eu também não sei se eu vou... Isso aqui está errado também. Por quê? Porque isso aqui você pode botar gente em risco, pode matar as pessoas. Ah, mas esses migrantes, eu não quero os imigrantes aqui, coisa e tal. Beleza, você tem que protestar contra o governo. As pessoas em si, elas foram buscando o melhor caminho para elas, foram lá porque queriam isso, né? O governo que está errado de fazer essas coisas. Você botar essas famílias, tem famílias aqui dentro, né? O pessoal está mostrando uma imagem aqui, quer ver? Ó? Essa imagem aqui que mostra dentro do hotel que teriam pessoas armadas dentro do hotel, teriam imigrantes armados dentro do hotel. Gente, esse comportamento de turba é muito perigoso, não dá para saber o que é isso daqui, o que está acontecendo aqui. Pode ser que estavam armados mesmo, porque, cara, imagina, você está num hotel com a sua família, e de repente vem uma turba sanguinária querendo quebrar tudo. O que você vai fazer? Você vai pegar a arma, pô. Não consta que o cara estivesse atacando ninguém, claramente está de forma defensiva ali, né? Fizeram isso em vários lugares aqui, ó. Mais um hotel pegando fogo aqui em Rotherham. Rotherham é aqui na Inglaterra também, quer ver, ó? É mais aqui no norte, nessa região aqui perto, já chegando já
no norte aqui em Edimburgo, eu não vou achar exatamente onde é que é, mas é algum lugar aqui para cima aqui, ó. Enfim, botaram fogo no hotel em Belfast, em Rotherham, nesse Holiday Inn aqui, teve vários hotéis que foram destruídos aqui em Bristol, na cidade de Bristol também, outro hotel que foi destruído também, hotel de imigrantes e coisa e tal. Aí eu falo, olha só quanta coisa errada. Você está destruindo um hotel. Isso aqui é de alguém, cara, isso é de uma empresa, é uma empresa que tem um hotel ali. Ah, mas o governo está pagando quarto de imigrante ali. Eu acho que está errado também, mas o que a empresa tem a ver com isso, né? O governo contratou os quartos, botou o pessoal lá, então eu acho que teve alguns lugares que saíram do controle mesmo, né? Aqui, vários hotéis com pessoal de asilo pegando fogo lá, e a justificativa deles é essa, que tinha gente armada. Gente armada, meu amigo, não quer dizer que seja ofensivo, pode ser defensivo. Então não vi problema não justifica esse tipo de coisa, imagens realmente chocantes aqui, né? Aqui, ó, outra coisa aqui, né? Estavam dizendo, os jornalistas estavam dizendo que eram só os valentões da direita fazendo a coisa, mas não. Essa moça aqui, que é uma jornalista, ela começa a falar e de repente mostra, sem querer, o pessoal da esquerda, né, a favor dos imigrantes, passando aqui com bastão e coisa e tal, para supostamente enfrentar o pessoal da extrema direita. Ou seja, teve do outro lado também o pessoal brigando, tá? Não foi só a extrema-direita, entre aspas, porque não teve nada de extrema-direita, tinha um monte de gente ali que era de centro, de esquerda, de direita, de tudo quanto é coisa, porque a preocupação das pessoas é que realmente chegou num limite inaceitável a questão da imigração na Grã-Bretanha, no Reino Unido, e queriam protestar. E, de novo, é direito deles protestarem. Acho que exageraram na violência, mas é direito deles protestarem. E aí o pessoal, a moça estava gravando aqui, mostrou um grupo de imigrantes aqui, ó, olha só, com coisas para bater nas pessoas e não sei o que lá, ou seja, teve reação do outro lado também, teve confusão do outro lado também. Esse aqui é uma outra jornalista também da BBC, como você pode ver, naquele da Sky News, desculpa, Sky News, outra televisão, fazendo uma reportagem aqui, criticando a pessoal da direita, falando mal, não sei o que lá, e de repente chega o cara aqui gritando Free Palestine, não sei o que lá, e manda ela parar de gravar e não sei o que lá, ou seja, era a briga do outro lado também. Teve também um monte de imigrantes também entrando na briga nisso daqui. Outro caso que chegou a ser curioso, o cara da BBC aqui chegou a ponto de falar que, olha só, teve dos dois lados. Foi a primeira vez que falaram na televisão que não foi só extrema-direita. Se você pegar aqui os jornais brasileiros, é só extrema-direita. Extrema-direita que está quebrando tudo, que está fazendo confusão, que teve desinformação, temos que regular a internet, não sei o que lá, aquele papo todo, né? Agora, lá na Inglaterra o pessoal já está vendo que não, até os jornalistas já estão percebendo que tem dos dois lados, teve confusão dos dois lados ali, né? Enfim, isso daqui foi um manifestante lá em Sheffield que acabou sendo espancado por uma Liga de Defesa dos Muçulmanos. O cara sendo espancado ali, ó. Ou seja, teve dos dois lados a briga, né? Aqui a polícia está protegendo os manifestantes muçulmanos e tratando os manifestantes britânicos estão sendo encarados com bastão, né? Com cacetete, né? Aqui mais confusão aqui quando os muçulmanos perderam o controle aqui, começaram a brigar com a polícia e coisa e tal. Ou seja, olha só, isso era um protesto contra a política do governo inglês. Virou uma confusão completa. Por quê? Porque tem um idiota da extrema esquerda sentado lá na cadeira de primeiro-ministro que não consegue perceber o óbvio. Ele está sentado numa bolha, ele só está ouvindo informação da extrema esquerda e acha que consegue tomar decisões corretas para o país inteiro. É o que eu falo que é o grande erro da esquerda. O grande problema da esquerda e da direita não é questão de bolha. Está todo mundo em bolha hoje em dia. A internet garante que está todo mundo na sua bolha de informação especificamente. O grande problema da esquerda é que eles acham que não, que eles estão no plano cartesiano das ideias. Não, eu estou no plano certo. Todo mundo está em bolha. Eu não, eu estou certo. Esse é o erro da esquerda. É o erro do idiota do Keir Starmer de dizer que não, que são desordeiros, não sei o que. Ele não percebe que ele está numa bolha. E aí começa a causar esse tipo de coisa. Falar que não, que tem que suprimir mesmo, que tem que entrar com polícia, que tem que brigar. E aí já começaram a fazer agora, tem um monte de imagem aqui de briga e coisa e tal, não vale nem a pena entrar e mostrar tudo aqui, que é só confusão, um monte de confusão para tudo quanto é lado, né? Já começaram agora a prender pessoas por causa de memes. A pessoa fez publicação no Facebook, fez publicação no Twitter e coisa e tal, tem gente sendo presa por isso. Não pode, não, é prisão por publicar coisa na internet. Olha o nível de desespero que esse pessoal está chegando, né?
É lógico que isso é um absurdo, só vai piorar a situação, né? Enquanto o tal do Keir Starmer não descer do pedestal da esquerda que ele está, não reconhecer que realmente ele tem que ouvir pelo menos essa questão, vai dar esse problema, né? De novo, eu sou a favor da imigração, acho que esse pessoal está errado, acho que proibir imigração é um erro, prejudica a Inglaterra, mas tem que ouvir as pessoas, tem que ter soluções, tem que se manter o controle nessa história aí, né? Muito do problema foi causado exatamente pela falta da informação da polícia. Circulou um boato de que era um fulano muçulmano que tinha feito o ataque. Por que a polícia não divulgou logo de cara a pessoa que fez o ataque? Por que ficou retendo essa informação? Acabou causando o problema de grande parte, né? Ficar nessa ideia de que não é a extrema-direita que é culpada, temos que usar toda a violência contra ela. Isso é a receita do fim do mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Então, e nós vamos falar sobre um artigo aqui da BBC muito curioso que fala sobre o que torna alguém bilionário, né? Porque eu achei interessante esse artigo porque a BBC é tipicamente uma mídia extremamente socialista, extremamente pró-governo. Então ela começa o artigo falando aquilo que a gente sabe, a propaganda estatal, né? Fala que a ONG Oxford fala que todo bilionário é um erro de política, porque não deveria existir aqui, ó. A ONG britânica Oxford concluiu que todo bilionário é um erro de política, não deveria existir bilionário faz mal e coisa e tal. E como eu já expliquei para vocês, eu discordo desta opinião, né? Isso evidentemente é uma patacada instituída por estados e ONGs que ajudam os estados, justamente porque o estado quer ganhar dinheiro com os bilionários, né? A gente vê o tempo todo o Haddad falando em taxar os super ricos, empresas e não sei o que lá e coisa e tal, como se realmente a pessoa ter dinheiro fosse um problema para outras pessoas. Eu não sei, eu acho que as pessoas não conseguem se tocar do problema da inveja, né? Da própria inveja que elas falam, porque é evidente, eu não tenho nada contra pessoas terem mais dinheiro do que eu. Eu concordo que existe um problema na pobreza, pessoas que não têm dinheiro para comer, que não têm dinheiro para cuidar dos seus filhos, para ter um mínimo de dignidade, isso é um problema da sociedade que precisa ser tratado. Agora, se as pessoas têm mais dinheiro que as outras, por que isso é um problema? Dinheiro não é uma quantidade finita, não é finito no mundo, né? Acho que essa que é a ideia desse pessoal, eles têm essa visão de que dinheiro é uma quantidade finita no mundo, então tem que dividir igualmente em todo mundo, que é mentira, não é assim. A riqueza ela é criada justamente por quem cria valor com ideias, com propostas, com trabalho, com o que quer que seja, né? Mas o curioso desse artigo da BBC é que ele começa com isso, mas depois ele até vai para um lado de que pode existir algum merecimento nisso daí. Eles perguntam se é oportunidade, sorte ou talento que seriam as origens da riqueza da pessoa, né? E a minha questão para isso é até mais além do que isso daí, né? O que eu sempre falo, o bilionário, a pessoa que tem muito dinheiro, ela é essencial para a sociedade. Por quê? Porque é ela que vai ter dinheiro para investir em novas iniciativas arriscadas, novas empresas que não tem muita certeza se aquilo vai dar certo ou errado. Uma pessoa que tem pouco dinheiro para investir, ou um pobre igual eu que não tem dinheiro nenhum para investir, não tem como investir em ideias boas, jogar dinheiro numa coisa para ter a chance daquilo dar certo ou não. É preciso haver bilionários no mundo para que as ideias novas tenham financiamento no final das contas, né? Então, eu discordo de ver esse negócio pelo lado do merecimento. O que faz uma pessoa, ela merece ser milionária ou não? Isso é irrelevante, né? É igual você perguntar para a pessoa, a pessoa merece ser bonita ou não? A pessoa nasceu bonita, ela nasceu com aqueles genes dela lá e se esforçou também, porque a verdade é essa, né? Você ser bonito requer também um certo trabalho durante o seu dia a dia, né? Outra coisa, o que faz as pessoas serem mais fortes? Elas merecem ser fortes desse jeito? Não, meu amigo, ela nasceu com a genética e coisa e tal, e pratica aquilo, então ela é forte naturalmente. A pessoa que é rica é do mesmo jeito, a pessoa já nasceu com uma mentalidade bacana para guardar dinheiro, tem uma boa ideia, gerou algum valor para a sociedade, ela naturalmente capitaliza aquilo e acaba guardando dinheiro, né? É irrelevante se a pessoa merece ou não merece. A pessoa é, simplesmente, né? E esse conceito tem muito a ver com a meritocracia, né? Que é uma coisa que a esquerda gosta de dizer que a direita acredita em meritocracia por isso.
porque com essa ideia de que os ricos merecem ou não ser ricos, né? Então teria um merecimento e meritocracia e coisa e tal. E isso é uma idiotice, porque não tem nada a ver isso no final das contas, né? É irrelevante se a pessoa merece ou não merece aquilo, né? E quando as pessoas têm as situações ruins na vida, né? Acontecem acidentes, doenças, com as pessoas merecem aquilo? Não, ninguém fala isso, né? Então é irrelevante esse papo. Meritocracia não existe. E eu acho errado que algumas pessoas da direita caem nesse papo de que não meritocracia. Não, meritocracia não existe, isso é uma idiotice. Tem até um vídeo meu sobre isso lá no canal Ancapsu Classic, né? Meritocracia existe, em que eu explico que não existe meritocracia. Simplesmente é irrelevante se as pessoas merecem ou não merecem alguma coisa, né? As coisas acontecem com as pessoas, né? Vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia foi sugerida por o Alucard do MDB, Impeachment Libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu falo para vocês, a esquerda é a ideologia da inveja, né? Só você ver a quantidade de vezes que o pessoal fala em não porque desigualdade de renda, como se isso fosse o problema. Não, desigualdade de renda não é o problema é a pobreza. Pobreza é um problema. As pessoas não terem dinheiro para comer é um problema. A desigualdade de renda não é um problema. Os ricos, os muito ricos, os milionários, eles têm a sua função na sociedade e acabam ajudando todos a melhorar de vida. A prova mais cabal disso é você ver a quantidade de pessoas que passam fome no mundo, né? Que hoje em dia está nas mínimas históricas. Há 100 anos atrás, muito mais gente passava fome. A questão da doença também, de doenças, a gente está numa situação muito melhor hoje em dia do que há 100 anos atrás, né? Todo mundo sabe, é só você ver na sua árvore genealógica aí, o seu bisavô, sua bisavó, tinham, sei lá, 15 filhos e morria 8, né? E sobrava 7, não sei o que lá. Pô, imagina, era complicado isso, né? Você perder um filho é uma coisa dolorosa, né? Isso acontecia com uma frequência, com todas as famílias e coisa e tal. Hoje em dia não, você tem um filho, é lógico, ainda acontecem de crianças morrerem, mas a chance é muito menor disso acontecer, né? Enfim, a riqueza de todo mundo está crescendo. Isso é bom, isso é positivo. A gente está resolvendo o problema principal, que é a pobreza do mundo. Desigualdade, isso não é problema. Mas da mesma forma que tem aqui a Oxfam falando que quando tem um bilionário é um erro de política, porque o Estado não roubou o suficiente dele. Esse pessoal pensa igual comunista, eles querem um planejamento central, tem que planejar a coisa toda como se fosse possível isso. E tem que tomar cuidado, porque do jeito que eles querem esse planejamento central do dinheiro, não vai custar muito para eles quererem o planejamento central dos genes, né? E a gente formar uma sociedade tipo Admirável Mundo Novo, em que as pessoas são geneticamente montadas para fazer aquela função que elas vão fazer na sociedade. Não é o passo seguinte nessa história? Enfim, o Haddad querendo taxar os super ricos, que taxar os super ricos era a esperança para o mundo. Cara, os governos do mundo já arrecadam fortunas incalculáveis de impostos e não conseguem resolver os problemas do mundo. Não é o governo que resolve o problema do mundo, porque o governo destrói riqueza. O governo não consegue distribuir riqueza, o governo sempre destrói riqueza. Porque toda ação coercitiva, ela destrói riqueza sempre, inevitavelmente. Só as relações voluntárias constroem riqueza, geram riqueza na sociedade, né? Então, essa coisa do Haddad de taxar super rico, coisa de invejoso. Esse pessoal é invejoso, é só isso, né? Aqui, ó, tá o outro mané aqui da equipe do Haddad, né? Não cabe aos bilionários decidir quanto pagar de imposto. E cabe a quem, meu amigo? Cabe a você? É isso? Você acha que deve decidir quanto cada um vai pagar de imposto? Imposto é roubo. Qualquer valor acima de 0% é roubo. Não é você que decide isso, né? E lembra, o bilionário ele sempre pode meter o pé do Brasil e ir embora e levar o dinheiro dele para fora daqui, piorando a situação da economia brasileira, né? Esse pessoal realmente, a inveja não deixa eles pensarem direito no final das contas, né? E aí eles falam aqui, né? Falam da Oxfam e falam também do imposto sobre os super ricos, né? Falam da Elizabeth Warren, que é uma deputada americana, Pocahontas. E ela também pediu esse imposto de 2% sobre os mais ricos, igual ao do Haddad. E no final das contas, né, é a mesma ideia, a mesma coisa da inveja e coisa e tal. Mas aí eles colocam o contra-argumento aqui, né, falando que, na verdade, o fato de haverem super ricos inspira as pessoas a também criarem coisas para também se tornarem super ricos. Então ele coloca isso por um outro lado, não pelo lado que eu coloquei, que é você ter a disponibilidade de investir,
mas pelo fato do incentivo para as pessoas. O fato de você poder ficar bilionário faz com que as pessoas queiram criar produtos e serviços para atender necessidades, para melhorar a situação das pessoas e assim se tornar ricos, né? O economista americano Michael Strain, ele argumenta que precisamos de mais bilionários e não de menos, né? E fala sobre um estudo do ganhador do prêmio Nobel William Nordhaus, que descobriu que 2% dos retornos de inovação tecnológica vão para os fundadores e inventores. Ou seja, quando você descobre uma coisa nova, descobre uma nova tecnologia, cria um produto bacana, cria, sei lá, um iPhone da vida, alguma coisa legal, 2% da riqueza gerada vai para você. O resto todo são outras pessoas que ganham, principalmente a sociedade como um todo. Isso eu sempre bato aqui, eu sempre falo nesse assunto. Qualquer relação voluntária, os dois lados ganham. Quando alguém ficou bilionário vendendo um produto e serviço, ele ganhou uma parte, é lógico que ele ganhou, ele ficou bilionário com isso. Mas as outras pessoas todas ganharam também. Por quê? Porque elas só compraram esse produto ou serviço porque interessava para elas, porque melhorava a riqueza pessoal delas, né? Então, os bilionários, em grande parte inovadores, que fizeram sozinhos e mudaram a maneira como vivemos. E de fato, né, geraram coisas que são valiosas para a humanidade. Se não fossem, as pessoas não teriam se tornado milionários. É lógico, eu sempre faço alerta que é preciso diferenciar o milionário do livre mercado, o cara que criou um produto ou serviço e vendeu no livre mercado e ganhou dinheiro com isso. Esse cara é o bom milionário. Daquele milionário corporativista, que é o cara que mamou na teta do governo, né, deu o cu pro Lula, sei lá o que ele fez com a Dilma, e não sei o que lá, e aí ganhou uma concessão para uma empresa de energia elétrica no Rio de Janeiro, não sei o que lá, e aí ferrou com a vida de todo mundo, mas mesmo assim tá ali porque tem o monopólio estatal da coisa, né? Ou seja, tem que diferenciar esses dois casos no final das contas, né? Então, ao contrário, eles são justamente o que faz o mundo melhorar, é justamente os bilionários, as pessoas buscando esse tipo de coisa. E aí eles vêm aqui com a coisa explicando como é que a Prada, né, que era uma mímica comunista, ela era uma italiana que era comunista, mas que tinha um estilo muito bom e coisa e tal, e começou a fazer a Prada, a loja de moda, né, e ficou milionário. Os fundadores do Google, coisa e tal. Um monte de gente que gerou coisas que eram valiosas para a sociedade. Se não fossem, a sociedade não teria comprado, não teria feito isso daí. Muita gente critica o iPhone, acha que o iPhone é ruim, coisa e tal. Mas, meu amigo, vai ter muita gente que gosta. Para pensar, se ninguém gostasse do iPhone, eles simplesmente não compravam, né? Quem compra, compra porque gosta. Então é irrelevante esse tipo de coisa, né? E aí você fica nesse negócio aqui de, poxa, temos que proibir os bilionários. Quem é que vai investir? Quem é que vai correr atrás de fazer as coisas? A ideia desse pessoal, eu sei qual que é. É o governo. O governo ficaria com toda a inovação. E adivinha o que acontece nesse caso? Acontece o que aconteceu na União Soviética. As coisas desabam completamente, porque o governo fica preso em burocracia, não consegue fazer o cálculo econômico, não tem como saber aquilo que as pessoas realmente querem que seja produzido e acaba tudo naufragando em muito pouco tempo, né? Então, no final das contas, é isso daí. Eles falam aqui sobre o que seria a melhor coisa, o que ele diz que é lógico, para alguém ficar bilionário, sempre tem uma combinação de fatores. Não é fácil ficar bilionário. Não é à toa que são poucos bilionários no mundo, né? Se fosse fácil, era todo mundo bilionário. Não é fácil, né? Ter talento para ser bilionário é importante? Certamente. Talento para alguma coisa. Um talento, alguma coisa a pessoa fez certa, né? E também é preciso um pouco de sorte. A verdade é essa, não tem o que dizer, né? Você tem que estar no lugar certo na hora certa. O meu pai tinha uma analogia que ele falava que eu acho bem interessante, que é o seguinte: você tem que estar muito preparado. Porque um dia o cavalo vai passar correndo na sua frente. Você tem que pular nele, conseguir segurar ali e embarcar nisso. Se você não tiver talento, não tiver capacidade para pular no cavalo, segurar ele e aí disparar na vida, tu vai ficar para trás, vai cair no cavalo e o cavalo vai te jogar para trás, né? Então você tem que ter talento. Mas tem que ter a sorte. Tem que ter a sorte do cavalo passar ali e você conseguir segurar o cara também e ir em frente. Não deixa de ser uma analogia para essa história de o que faz as pessoas terem sucesso na vida. Tem que ter talento. O talento é necessário, mas não é suficiente. Tem que ter também o fator da oportunidade, da sorte passando na sua vida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.